culto da ressurreição. Esta hora, Jesus, o túmulo já estava vazio, né? Exatamente esse horário. Eu convido a amada igreja a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Enquanto você abre, eu vou ler algo que eu achei interessante. Não foi chocolate, foi sangue. Não foi ovo, foi uma cruz. Não foi um doce, foi doloroso. Não foi um coelho, foi o cordeiro chamado Jesus. Então, mamãe, papai, ensine seus filhos corretamente. Ensine que não foi um coelho, ensine que foi o cordeiro. Ensine que não foi chocolate, ensine que foi sangue. Ensine que não foi doce, mas que foi doloroso, a morte do nosso Salvador. Evangelho de Lucas, capítulo 24, diz assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. Eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhe pareceram um delírio, não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se, correu até o sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho e retirou-se, admirado do que havia acontecido. Deus, fala conosco mais uma vez à luz da Tua Palavra, nesta manhã, Senhor, que a Tua Palavra ache um lugar em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de falar nesta manhã com a amada igreja sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eu vou deixar a crucificação para domingo à noite, para mais tarde. A ordem dos fatores não altera o produto, ele ressuscitou. Como é o culto alusivo ao culto da ressurreição, narrei então aqui biblicamente exatamente o que aconteceu. As mulheres foram até o sepulcro no primeiro dia da semana. Jesus tinha morrido na sexta-feira. No sábado, alguns vão dizer que foi no sábado que ele foi nas profundezas do inferno e pegou a chave da vida e da morte, como o apóstolo Pedro também narra. Mas isso nós não podemos nos apegar. Outra coisa que para os judeus não tinha segunda, terça, quarta, era o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então depois do sétimo dia, que era o sábado, eles contavam o primeiro dia. Por isso que sabemos que foi o domingo, no primeiro dia da semana. Bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando essências aromáticas para embalsamar o corpo do mestre. É uma coisa, algo interessante que eu gostaria de destacar. A primeira coisa, irmãos, nesse texto é o túmulo vazio. O túmulo vazio, que a primeira coisa que eu gostaria de destacar. Elas foram a um lugar para encontrar não vivo, mas um morto. Mulheres que andaram com Jesus, discípulas, sobretudo a sua mãe. Depois da morte de Cristo, José de Arimateia, então Sede, que foi um dos discípulos secretos de Jesus, assim como Nicodemos, que eram homens principais na sinagoga, eles cuidaram do sepultamento de Jesus. Está aqui no
50, do capítulo 23, eu vou ler. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era justo e bom. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros, e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Tirando-o da cruz, envolveu-o em um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha. Ainda ninguém havia sido posto ali. Era o dia da preparação. O sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galileia, seguindo José, viram ao sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes. Elas voltaram para preparar algo para um morto. Elas voltaram para preparar algo para Jesus. Elas voltaram para preparar algo. Essências aromáticas, como era costume dos judeus, embalsamar o corpo para encontrar um morto. E aqui então nós vimos como o John MacArthur vai chamar de empty tomb, o impeachment da tomba. A tomba estava vazia, a tumba estava vazia. Elas foram até lá para encontrar o mestre, mas estava vazia. Elas foram para encontrar um morto. A mãe de Jesus, Maria, outros, Mateus, Marcos vão relatar outras mulheres. Salomé, Joana também foi citada. Maria, mãe de Tiago, que é a mãe de Jesus. Todos esses foram para encontrar Jesus morto. Elas ficaram perplexas porque o cadáver não estava ali. Elas ficaram perplexas porque o morto não estava ali. Elas queriam ter um cuidado melhor com o morto, mas havia uma promessa que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E as atribulações, as perseguições, as lutas da vida às vezes nos fazem esquecer das promessas do Senhor. No momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de angústia, eu não sei porquê, mas é muito natural perder a visão da promessa. As lutas, elas têm o poder de neutralizar a visão da promessa. As dificuldades, as lágrimas, o choro, as emoções, os sofrimentos, as feridas da vida, as feridas da alma, têm um poder neutralizador sobre a nossa esperança no Redentor. O que aconteceu com essas mulheres? Elas foram com produtos para embalsamar o corpo de Jesus, sendo que ele havia feito uma promessa que não estaria mais ali. Olhem na sua Bíblia. Então, levando essências aromáticas, verso 1, que havia preparado, encontraram, verso 2, a pedra do sepulcro removida. Elas entraram ali, mas não acharam o corpo de Jesus. Elas não acharam o corpo de Jesus porque ele não estava mais ali. Elas não acharam o corpo de Jesus, e Maria Madalena chega a pensar no momento em que tinham roubado o corpo de Jesus. Ela pensa que tinham colocado em um outro sepulcro. Enquanto ela está sentada chorando, Marcos, Mateus vai narrar que enquanto ela estava sentada chorando, vem um homem atrás dela e fala: mulher, não chore. Ela diz: onde você colocou o corpo do meu mestre? Me diga onde ele está. E quando ele diz: mulher, não chore, ela então reconhece a sua voz, vira, percebe que é Jesus e diz na língua em aramaico: Rabone, Rabone, que quer dizer mestre, mestre. Ela reconhece o seu mestre, mas até então as lágrimas lhe cobriram os olhos, os sofrimentos, e ela estava sentada, prostrada, e Jesus atrás dela, e ela pensou e confundiu ele com um jardineiro. Um jardineiro. Assim como os discípulos no caminho de Emaús o confundiu como um peregrino, como um viajante. A primeira coisa a destacar é que o túmulo de manhã, domingo de manhã, na madrugada, os outros discípulos vão narrar que foi na virada da noite, bem de madrugada, bem cedo. Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio. Quando elas entraram, olha aí, o verso 3, não acharam o corpo de Jesus. Houve um desespero, houve uma tensão, porque elas queriam saber onde estava o corpo de Jesus. Soldados, homens foram pagos para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo, porque os judeus
morreram crucificados. Muitos mereceram aquela morte, o nosso Senhor não. Mas ressuscitar era o problema. O problema não era morrer, todos morreram, tinham muitos mortos, crucificados, depois de Cristo também muitos morreram crucificados. O problema para eles foi que o túmulo estava vazio. Foi quando eles olharam, elas olharam, Jesus não estava lá. Agora vamos ver a partir do verso 4, os mensageiros angelicais, as mensagens dos anjos, em forma de varões, em forma de homens, que trouxeram até o Senhor, que trouxeram para aquelas mulheres a mensagem do Senhor. Elas ficaram perplexas com isso. Não deveriam. Não deveriam. Não deveriam ficarem perplexas com a ressurreição, com o túmulo vazio. Jesus dizia o tempo inteiro, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem fique no seio da terra, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Jesus na última ceia disse para os discípulos que ele precisaria ser entregue, que ele seria morto e que seria entregue pelos homens. Os anjos vão lembrar a elas a mensagem e aí elas vão lembrar das palavras de Jesus. Percebam a afirmação no princípio, quando eu disse que as lutas, as dores, os sofrimentos, as tristezas da vida, elas nos fazem tão egoístas e fazer com que tudo gire em nosso redor, que a gente acaba esquecendo que outras pessoas sofreram muito mais do que a gente. Elas estavam sofrendo porque o seu mestre tinha morrido. E ele sofreu muito mais, levando o pecado de toda a humanidade. E elas estavam então procurando um morto, olhando com produtos e frustradas porque não conseguiram perfumar o morto. Elas ficaram perplexas com isso. Então apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo, abaixaram seus olhos para o chão. E eles disseram, eles exortam elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deveriam estar aqui. Vocês estão num cemitério, vocês estão num lugar de morto, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. Nem todos disseram aleluia, nem todos creram. Muitos duvidaram, principalmente elas. Imaginaram possivelmente que isso não tinha como acontecer, acharam impossível a promessa do mestre. Por causa da tristeza, por causa da dor, elas pensaram então qualquer outra coisa, assim como os outros discípulos, menos que Jesus tinha ressuscitado. Eles dizem: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos falou ainda na Galileia. Os anjos vão chamar a atenção delas, lembrando as palavras de Jesus. E ele dizia na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, mas ressuscite ao terceiro dia. É necessário que ele seja entregue na mão de pecadores. É necessário que ele padeça. A Bíblia diz, Isaías 53, que foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo sofrer. Ele foi ferido por nossas transgressões. Mas elas não lembraram disso. Os anjos eles não disseram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive. E até hoje, até o dia de hoje, se você for no túmulo de Raul Seixas, vai estar lá: aqui jaz Raul Seixas. Se for no túmulo do rei do pop, Michael Jackson, se é que está morto, né? Ainda tem uma dúvida sobre isso, vai estar lá: ele jaz aqui. As pessoas fazem excursão para Israel, para a cidade santa, vão para vários lugares, mas quando chega no túmulo, está escrito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele foi o único que teve o poder sobre a morte. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro vai dizer: aqueles que vocês mataram, no seu sermão após a descida, após o dia de Pentecostes, Pedro pregando, ele diz: Jesus, aqueles que vocês mataram,
mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E você ainda procura no meio dos mortos aquele que vive. Como, pastor? Voltando às suas práticas antigas, voltando à vida antiga, a vícios antigos, andando em cemitérios espirituais, cambaleando entre mortos, esquecendo que tem um único Salvador, que é aquele que vive para sempre. Os anjos trouxeram a mensagem, então elas lembraram, o túmulo estava vazio, agora essas mulheres vão dar um testemunho. Olha o verso 8. Então elas se lembraram das palavras, de suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Mas as mulheres lhe relataram essas coisas aos apóstolos. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, que é o Tiago, irmão de Jesus, e outras que também estavam com elas. Elas vão correndo, elas foram as primeiras a ter a notícia de que de fato Jesus havia ressuscitado. Mas elas creram porque viram dois seres angelicais em sua frente, dizendo: ele não está aqui, vocês estão procurando ele no lugar errado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. O mistério do Evangelho não é crer que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. E a promessa que nós temos, assim como muitas não acreditaram, assim como Jesus falou que iria morrer, ia ressuscitar, ninguém deu crédito. Sim, amém, balançavam a cabeça, mas quando aconteceu, ninguém acreditou, nem os 11. Ele prometeu que iria voltar para buscar sua igreja, e tem muitos discípulos que não acreditam nisso. Tem muitos que vivem de maneira leviana, tem muitos que vivem ao seu bel prazer, achando que Jesus não vai voltar. E assim como não acreditaram que ele morreu, assim como não acreditaram, perdão, que ele ressuscitou, e ficaram perplexos com aquilo, quando as trombetas soaram, ouviram a voz do arcanjo, soar a trombeta de Deus, o Filho de Deus descerá nas nuvens, não pisará nessa terra imunda. Todos os textos que falam da volta de Jesus diz que ele vai voltar nas nuvens, e diz que nós o encontraremos nos ares. Ele não vai pisar nessa terra poluída. Na igreja irá encontrar o Senhor nos ares. Reveja a sua vida, reveja a sua maneira de viver, reveja a sua maneira de crer, reveja a sua maneira de ser crente, de dizer que é cristão, de levar o nome de Jesus. Reveja. Levar uma cruz é muito fácil, os pregos ninguém quer. Reveja na verdade o que é ser cristão, porque assim como ele prometeu que iria ressuscitar e ninguém acreditou, ele ressuscitou, e quando aconteceu, não deram crédito. E aqui eu vou falar no último, enquanto o Fábio se aproxima, sobre a incredulidade dos discípulos. O pior de tudo foi a incredulidade deles quando dizem assim, olha o verso 10: mas as palavras delas lhe pareciam um delírio e não lhe deram crédito. E às vezes a gente está pregando aqui e parece até um animador de plateia, porque as pessoas pensam que a gente está delirando, muitos não dão crédito, e foi isso que aconteceu com elas, não deram crédito. Disseram: não, elas estão delirando, elas estão em êxtase emocional, porque elas eram muito ligadas a Jesus, elas estão apenas emocionadas. Os 11 ouviram o sermão do monte, sermão da montanha, sermão escatológico, tudo Jesus contava para os 12 em particular, tudo eles sabiam. E quando elas contaram que o túmulo estava vazio, no mínimo, em vez de fazer a matemática, sexta, sábado e domingo, ele ressuscitou. Não, disseram que elas estavam delirando, disseram que era mentira, não deram crédito para ela. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente o pano de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Então Pedro volta com um relato
dizendo que ele ressuscitou. E Jesus manda um recado para Pedro, quando encontra as mulheres, avisa aos outros e a Pedro que eu ressuscitei. E hoje, as pessoas, o que é que elas fazem? Elas não acreditam, elas pensam que é um delírio, elas acham tudo menos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Pensa em tantas coisas, como até esse fato que eu acabei de pregar, como se fosse algo do passado, algo que ficou na história, e vivem as suas vidas de maneira leviana, não dão crédito. Mas eu digo para você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Jesus acreditando ou não, ele irá voltar. E você que está rindo, o que eu digo como Jesus muitas vezes viram que os homens não estavam rindo, mostrando os dentes, mas eles riam dentro de si. Você que não dá crédito, você que ri, você que debocha disso, no dia você vai chorar. E você que chora, ansiosamente aguardando esse dia, naquele dia você será consolado pelo Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas ai de vós os que ris, porque naquele dia há de chorar e prantear. Então, se eu fosse você, chorava em vez de rir. O momento é de rir, de chorar e não de rir, para sermos consolados. E se você fica sem dar crédito, sem duvidar, naquele dia você vai chorar. E Jesus que disse que haverá pranto e ranger de dentes naquele dia. Então é melhor chorar agora do que chorar depois. Amém? O Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Eu vou pedir ao irmão Fábio que cante um louvor nesse momento. Vou estar descendo já para a mesa, convidar os diáconos, os oficiais da casa do Senhor a compor a